Olá, muito boa tarde. O acesso aos cuidados de saúde escasseiam e aumenta a incerteza a respeito de cenários futuros, nomeadamente no Sistema Nacional de Saúde. Um tema que analisamos daqui a pouco, neste programa, mas primeiro queremos começar por destacar geografias do mundo onde persiste a perseguição por motivos religiosos. O lugar é muito pobre. A capela é feita de chapas de zinco. As casas são quase miseráveis. Não há eletricidade nem água. Não há nada ali, além das pessoas que por lá vivem e dos animais. O padre Tadeusz Anasigve foi enviado para esta aldeia quase sem nome no meio da Nigéria. A sua missão é servir. Servir estas pessoas, viver com elas, viver para elas. Apesar da pobreza imensa, o padre Tadeusz sorri. Repare bem como ele tem um sorriso bondoso. Living condition is very, very poor. The people don't even have water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. And that is why my Archbishop posted me to this place, alongside other priests that were posted to other pastoral areas, which are up to 54, with about 179 priests. And these priests are suffering the same challenges. As a priest, we trust to live just like the scripture says. Eat whatever that is set before you. So whatever that the people can provide, I manage with it. With that, I survive him. Because wherever the people of God are, the priests must attend to them. Wherever the faith is built, that faith must always be sustained. And that is why we hope and pray that men and women of goodwill all over the world will come to our aid and support us. ACN, and that is why we appeal to you to support us as you do for needy churches in the world. Amen. Fazer-se pobre como os mais pobres, viver com eles, para eles, ser um deles. Em pouco mais de 2 minutos nós vimos uma história magnífica de entrega, de abnegação, de doação aos outros. Numa altura em que tanto se fala da Igreja, de crises, de problemas, é bom perceber que há pessoas assim como o Padre Tadeusz, que vive para ajudar os mais necessitados da sua comunidade. A Fundação AIS apoia o Padre Tadeusz e todos os Padres Tadeusz que há pelo mundo. E graças a Deus, há muitos sacerdotes assim. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. É em março que acontece a primeira romaria ao Santuário de São Bento da Porta Aberta, na Arquidiocese de Braga.
O Santuário de São Bento da Porta Aberta, em Terras de Boro, é um espaço para todas as pessoas, crentes e não crentes, e mesmo durante os tempos mais restritos da pandemia Covid-19, tentaram sempre acolher quem os procurava. Este lugar de culto e passeio na Arquidiocese de Braga celebrou a primeira romaria deste ano, no dia 21 de março, quando a Igreja assinalou a morte de São Bento. Este santuário tem o grande gesto que tem aqui é acolher, saber escutar, procurar responder também aos peregrinos que chegam, sobretudo também uma palavra de acolhimento e de gestos simples, mas gestos verdadeiros de acolhimento ao jeito do bom samaritano que acolhe e que não passa de lado, nem despercebido diante do sofrimento dos outros. Mesmo em pandemia, tentámos sempre acolher quem chegava, um outro que chegava. Sempre confessamos, por exemplo, com a distância devida e com a máscara, sempre atendemos as pessoas que chegavam aí e fomos-nos adaptando. Claro que aqui o santuário não é exceção. Depois da pandemia pensaríamos que as pessoas que vinham tinham fome. E todos sabemos que depois da pandemia as pessoas ficaram desabituadas de alguma forma e foram-se afastando. O santuário promove o acolhimento e atendimento no que é próprio da Igreja, a sua liturgia, as celebrações, as confissões e no verão também disponibiliza atendimento aos peregrinos a pé. Gente que vem aqui com fé para cumprir promessas, para agradecer, para louvar, para também suplicar muito, não é? Pedir, mas gente que vem aqui também por turismo, vem para conhecer, porque por causa desta envolvência toda onde está situado o santuário, não é? Esta envolvência do Parque Nacional da Peneda Gerês, da barragem da Caniçada, tudo isto também turismo, mas muito bem para agradecer e para pedir a Deus por mediação de São Bento, também as graças de que pede e que tanto precisam. No que diz respeito, por exemplo, aos peregrinos que vêm a pé no verão, nós temos aí postos de atendimento e de cuidado aos peregrinos em vários locais estratégicos, onde têm água, onde têm cuidados, onde são acolhidos também e animados para terminar a caminhada. O Santuário de São Bento da Porta Aberta tem no seu calendário anual 3 romarias, 2 pequenas e a grande festa em agosto, que continua com muita afluência até ao final do verão. A próxima romaria está marcada para 11 de julho, quando se celebra a memória de São Bento como padroeiro da Europa. Em março celebramos o trânsito de São Bento, a morte de São Bento também. Às vezes acontece à semana, quase sempre, mas mesmo nesses dias vem sempre aqui um bom grupo de peregrinos, muitos peregrinos. Depois, em julho, celebramos então o dia de São Bento, proclamado Paulo VI padroeiro da Europa, não é? Nós celebramos esse dia padroeiro da Europa e desta Europa que tanto precisa também do auxílio de todos e de São Bento, Pai da Europa. E em agosto foram os imigrantes e foram as férias de tanta gente que foram fazendo esta romaria. As monjas cistercienses de Rio Caldo são a presença beneditina no santuário, uma pequena comunidade, atualmente com 3 irmãs, que vive, reza e trabalha naquele espaço há quase 18 anos. Fazer 18 anos que estamos aqui e o nosso dia-a-dia basicamente é a oração, umas 6 horas por dia, mas não se vive só de oração, temos de trabalhar. Portanto, o nosso ganha-pão é fazer biscoitos, compotas, trabalhar a terra e coisas que nós tentamos vender e comercializar para ter o necessário para nós e para poder partilhar com outros. As monjas de clausura, que não estão fechadas, têm presença ativa nas redes sociais, participam também em algumas feiras para vender os seus produtos. Dominus tecum benedicta tu. E
na passagem dos símbolos da Jornada Mundial de Juventude por Braga, abriram as portas e passaram a noite em vigília. Há muitas formas de presença. Como é que é esse dinamismo, essa vossa presença no Facebook, por exemplo? E bem, é uma forma de evangelizar e de ir até às pessoas que, se for preciso, não viriam até nós. Recebemos os símbolos esta noite e não nos deitamos 5 minutos. Estivemos toda a noite em oração e vigília com algumas pessoas amigas que se vieram juntar a nós e rezamos por todos aqueles que não rezam, por todos aqueles que sofrem, por todas as alegrias e os sofrimentos do mundo inteiro. Acolhimento, celebração e envio são 3 verbos que marcam o Santuário de São Bento da Porta Aberta, na Arquidiocese de Braga, naquilo que é a sua ação pastoral aos fiéis, peregrinos e turistas. Informação que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com José Diogo Martins, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Médicos Católicos, que está hoje connosco. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Infelizmente, as notícias vão-nos trazendo sempre a indicação de urgências a fechar, ou urgências rotativas, ou impossibilidade, aumento de listas de espera. Será provavelmente a procura também ou não, mas que diagnóstico é possível fazer da prestação dos cuidados de saúde em Portugal? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Fazer um diagnóstico é olharmos para a realidade com olhos verdadeiros e tentar perceber o estado em que estamos. E, se me permite a metáfora, eu diria que o Serviço Nacional de Saúde está nos cuidados intensivos, porque, efetivamente, aquilo que nós temos hoje em dia é um país e 2 sistemas. Esta é a minha visão enquanto médico que trabalha no Serviço Nacional de Saúde a tempo completo e com muito orgulho. Isto é, temos o Sistema Nacional de Saúde Pública e temos o Sistema Nacional de Saúde dos privados e dos convencionados. Absolutamente sem qualquer juízo de valor para um ou para o outro, aquilo que nós, profissionais do Serviço Nacional de Saúde Pública, notamos é que cada vez mais o acesso é restrito. Isso é algo que tem sido dado conta em todas as notícias, de forma muito evidente, e algo que o CEO da Saúde tem tentado resolver no curto tempo de mandato que tem, assim como Ministro da Saúde. Mas, verdadeiramente, enquanto médico católico, preocupa-me saber que neste país com 2 sistemas, os mais pobres, os mais desfavorecidos, são aqueles que claramente são prejudicados numa dificuldade cada vez maior de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, por motivos que poderemos falar a seguir. E para, de facto, contrariar esses 2 sistemas, defende modelos, enfim, parcerias, as famosas parcerias público-privadas, ou outros modelos que integrem os diferentes, também a iniciativa privada na prestação dos cuidados de saúde? Repara, eu não sou político e, portanto, não tenho uma visão política do tema. Eu sou simplesmente um médico que trabalha no sistema, aliás, nos 2 sistemas. Eu também trabalho no sistema privado de saúde. E aquilo que me parece que é mais evidente é que existe uma necessidade absoluta de cooperação entre estes 2 sistemas. Não tornar isolados um do outro, pelo contrário, estabelecer um sistema de vasos comunicantes. Aquilo que nos foi dado a observar ao longo dos anos em que houve parcerias público-privadas foi que, efetivamente, este sistema de vasos comunicantes funcionou a favor das populações que eram atendidas nestas instituições de saúde que funcionavam neste modelo. A partir do momento que estes modelos foram interrompidos, aquilo que nós fomos assistindo foi a um descontentamento progressivo das populações e dos profissionais de saúde que, porque não encontram condições adequadas para permanecerem naquilo que anteriormente eram hospitais públicos com gestão privada, deixaram de as encontrar e seguiram o seu caminho profissional por outro lado, com, repito, prejuízo para aqueles que têm 0 opções, que não seja aguardar por uma vaga que às vezes tarda muito no Serviço Nacional de Saúde Público. E sobretudo, aguardam pela prestação dos cuidados de saúde primários, pela ausência de médicos de família, pela ausência até de centros de saúde que existem no edifício, mas sem profissionais. E esse problema, para o contrariar, de que forma é que é possível atrair médicos, atrair profissionais para o Sistema Nacional de Saúde? Eu penso que as pessoas
que trabalham na área da saúde têm duas motivações principais. Por um lado, a motivação de saber que fazem um bom serviço à população que atendem e, por outro lado, a motivação de saber que são recompensados de forma adequada por esse trabalho. E esta recompensa não se cinge a uma recompensa monetária, mas uma recompensa de satisfação profissional, de saber que têm condições para fazer um bom trabalho. Creio que quando estas duas condições estiverem reunidas, os profissionais de saúde estarão onde é necessário atender as populações mais carenciadas. O facto de saírem do Sistema Nacional de Saúde quer dizer que essas condições não estão reunidas ainda? Pois, parece-me que isso é bastante evidente. Se as pessoas que trabalham lá entendem que não têm condições para continuar a trabalhar lá, é porque, efetivamente, as condições não estão presentes. E a perspectiva que se tem é que se inverte essa situação ou esse rumo? Eu sou um otimista por natureza e não quero acreditar que não seja possível de inverter este rumo. Porque vemos, infelizmente, a situação a agravar-se, não é? É verdade, e se calhar a inversão do rumo não será uma inversão que resulta necessariamente de apenas simplesmente pagar mais aos médicos do Serviço Nacional de Saúde Público, mas simplesmente criar condições para que eles se sintam recompensados para poderem exercer o seu trabalho, a sua profissão com dignidade e com satisfação profissional. Eu quero acreditar que isso é possível, mas talvez não seja no modelo atual de antagonizar dois sistemas que não podem deixar de falar um com o outro. É a realidade que temos em Portugal. Não creio que nos próximos anos seja resolúvel sem uma articulação entre os dois. Desafios para o Diretor Executivo do Sistema Nacional de Saúde, para o Ministro da Saúde? Sem dúvida, e naquilo que a mim pessoalmente me diz respeito, repito, eu tenho o horário completo no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, sou dos que fiquei. De facto, nessa prestação de cuidados de saúde. Há dois temas que também gostaria de falarmos aqui neste nosso encontro. Um deles é o retomar o debate político sobre a eutanásia. Acredito que a Associação Portuguesa de Médicos Católicos reafirme essa inoportunidade que essa proposta tem. Pois, não tenho outra maneira de expressar a nossa preocupação com o tema, senão dizer precisamente as palavras que utilizou. Reafirme a preocupação com este tema. É um tema que, apesar de já ser discutido abundantemente na sociedade portuguesa, a verdade é que nós, que falamos do assunto com os doentes e com os familiares, sabemos que persistem muitas dúvidas, há conceitos que não são claros, e esta não é uma opinião nossa, da Associação dos Médicos Católicos. Ainda recentemente, quando tivemos a ocasião de conversar e de congratular o novo bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Carlos Cortes, ele subscreve aquela que é também a nossa posição e é também, portanto, a posição dele, e fê-lo publicamente, está em declarações escritas no site da Associação dos Médicos Católicos, que é um tema que não está suficientemente esclarecido. É um tema sobre o qual persistem nébula e mistificações. E é um tema que, quando nós olhamos para os países, que felizmente são poucos no mundo inteiro, que seguiram pela via de uma legislação que permite a realização da eutanásia ou do suicídio medicamente assistido, o que se verificou foi a famosa rampa descendente de cada vez mais casos, alargamento das indicações e, de algum modo, sem ser jurista, naturalmente, creio que esta indefinição de conceitos foi aquilo que também tem animado o Tribunal Constitucional no sentido de pedir novamente ao Parlamento clarificações dos projetos de lei que vamos, não sei em quantas iterações deste projeto de lei e voltaremos para a próxima, cá estaremos para fazer o nosso trabalho de colaborar. Mas no diagnóstico que traçou do Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados intensivos, como disse, que probabilidade existe para que os cuidados paliativos sejam garantidos em situações terminais da vida? O Observatório Nacional dos Cuidados Paliativos tem feito um trabalho sensacional de monitorização daquilo que é o acesso aos cuidados paliativos no nosso país. E os números não são bons. Os números mostram-nos que mais de 80% da população não tem acesso a cuidados paliativos. Ora, se nós estamos a permitir que alguém que está num sofrimento extremo tenha duas opções, uma opção pedir eutanásia e ser-lhe concedido, e outra opção, ir para os cuidados paliativos, mas na verdade esta outra opção é inexistente, repito, para aqueles que não têm recursos e que têm que depender do Serviço Nacional de Saúde Pública, então não estamos a apresentar uma opção verdadeira. Estamos a pô-los perante uma bifurcação que é só uma estrada que conduz ao fim da vida dessa pessoa.
e que pode ser bem mais difícil conseguir essa outra opção na atual situação do Sistema Nacional de Saúde. Um outro tema tem a ver com os casos de abusos sexuais na Igreja Católica. Num comunicado, a Associação Portuguesa de Médicos Católicos disponibilizou uma bolsa de profissionais de saúde que possam ajudar no combate a este problema e no apoio às vítimas. Que propósito é este da Associação? O propósito é o de simplesmente sofrermos terrivelmente com esta ferida enorme que foi aberta no seio da Igreja, compadecermos de forma verdadeira e compassiva com as vítimas dos abusos, e é centrando-nos nas vítimas que olhamos para uma casa que está a arder e queremos ajudar a apagar o fogo. Simplesmente isso. A Associação dos Médicos Católicos disponibilizou-se e tem efetuado contactos com as autoridades que estão a definir de que modo é que a Igreja Portuguesa irá proporcionar um cuidado a estas vítimas dos terríveis abusos em Portugal, mas também não esquecendo um apoio médico aos abusadores, que são doentes, que também carecem de cuidados médicos. E no âmbito daquilo que poderá vir a ser uma resposta futura, é nesse contexto que se poderá enquadrar a nossa proposta de uma bolsa de profissionais médicos que estejam disponíveis para atender estas pessoas que é determinante, sofrido. É determinante serem, de facto, profissionais de diferentes áreas. Naturalmente, nós não podemos esquecer que há danos físicos, mas também há danos psiquiátricos, danos psicológicos, e todos eles precisam do nosso olhar terno e compassivo. E é aí que nós queremos poder ajudar, na medida do que nos for possível e do que nos for pedido também. Dr. José Diogo Martins, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia. Um gosto, obrigado. Enquanto Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Médicos Católicos. Muito obrigado. Com certeza. Antes de terminar, recordo que esta noite, na Antena 1, partilhamos consigo percursos de vida que se cruzam com a perspectiva crente. É pouco depois da meia-noite. Aqui na RTP2 marcamos o encontro amanhã. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.